A paz do Senhor para os irmãos. Aqui quem vos fala é a irmã Raquel Brito. Sou da Adcola Lacomba. Estou aqui para mais uma vez, juntamente com os irmãos, fazermos a leitura diária da sexta-feira. Nós estamos na lição de número 5. O título da nossa lição é Contra os Falsos Profetas. O título da leitura diária diz assim: A verdade e as falsificações. O texto base está no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 8. E assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Esse texto que nós lemos mostra Paulo falando para Timóteo a respeito dos falsos profetas. Paulo está advertindo a Timóteo para que ele tivesse cuidado com os falsos profetas que apareceriam no meio do povo, para enganar o povo. E Paulo usa duas figuras. Ele fala sobre Janes e Jambres. Esses Janes e Jambres, eles eram magos. Eram os magos da corte de Faraó. Os mesmos magos que resistiram a Moisés, que se oporam a Moisés, na época que Moisés foi tirar o povo do Egito. E Paulo usa essa figura para mostrar para Timóteo que assim como Janes e Jambres foram falsos e tentaram enganar o povo usando de artifícios, de poderes, tentando imitar o que Deus estava fazendo através de Moisés, Paulo disse para Timóteo que esses profetas eles entrariam no meio do povo e fariam essas mesmas coisas. Que assim como Janes e Jambres estavam tentando enganar, usando falsificações, aqueles profetas fariam a mesma coisa. E Paulo adverte. Só que no versículo 9, Paulo fala assim: Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Ou seja, Paulo está mostrando que eles podem se levantar, mas por serem falsos, por não serem verdadeiros diante de Deus, que eles iam cair, que eles não iam avante muito tempo, que a máscara ia cair, que a sua própria insensatez seria evidente a todos e todos perceberiam. Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 15, ele fala a respeito desses falsos profetas, foi inclusive a nossa leitura diária da terça-feira. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Irmãos, tudo que é falso tem um jeito de ser descoberto. A nota de dinheiro, há uma forma de você saber qual é a verdadeira e qual é a falsa. Sempre há uma forma de se descobrir qual é o verdadeiro e qual é o falso. Trazendo para o nosso lado espiritual, a forma de descobrirmos o que é falso e o que é verdadeiro é através do discernimento do Espírito que a gente busca e o Senhor nos dá. Porque esses conselhos de Paulo, de Jesus, de Ezequiel, quando Deus usa Ezequiel no capítulo 13, que é o texto da nossa leitura em classe, falando para Ezequiel falar para aqueles falsos profetas, chamando eles de raposas do deserto, de loucos que vão pelos seus próprios espíritos, pelos seus próprios entendimentos, que usam de adivinhações mentirosas. Quando a gente se coloca diante da presença do Senhor e pede para Ele nos dar o discernimento, Ele nos dá o discernimento. E aí conseguimos saber o que é falso e o que é verdadeiro. Porque como Jesus disse, pelos seus frutos conhecerei. Porque se for falso, não dá fruto bom. É o que Jesus diz. Então, irmãos, estejamos atentos. Esse alerta também é para nós. Estejamos atentos porque os falsos profetas não surgiram somente na época de Paulo, na época de Ezequiel. Eles estão também aqui no nosso tempo, na nossa geração. E precisamos do discernimento do Espírito para não sermos enganados. Amém.